Bom dia a todos, estamos iniciando neste sábado, mais uma vez, o programa Dimensão Espírita, que você já está acostumado a ver, você que é usuário do Face e, portanto, está conectado na página deste programa. Nós todos os sábados estamos aqui abordando algum tema da doutrina espírita. E é claro que o principal desse programa é que as pessoas podem, no decorrer da semana, o programa fica lá gravado, podem vê-lo a qualquer hora que quiser, inclusive interromper e continuar depois. Hoje nós vamos abordar o tema Deus na Visão Espírita com o Juliano, que é lá de Orleans. Bom dia, Juliano. Tudo beleza? Bom dia a todos os nossos telespectadores, vamos dizer assim. E é com grande alegria que a gente vem aqui conversar um pouquinho sobre esse tema, Deus na visão espírita, né? Qual a visão que a doutrina espírita traz para aqueles que procuram estudar e compreender um pouco mais das leis divinas também, da bondade infinita do nosso Pai. Edson, como sempre, se ele não está, não tem programa, porque ele cuida ali da parte técnica. Quem está do lado de lá não está vendo a parafernália que nós estamos aqui, né? Ali, a câmera, suporte, computador do Edson ali ligado para transmitir. Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia Gilberto, bom dia Juliano. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa mais uma vez, e aí a gente também pode dizer na nossa casa, né? Que a gente faz aqui no Consolador Prometido de Sá. A TV Consolador. O Gilberto denominou TV Consolador. Ficou bonita a expressão, ficou bonita. Um bom dia a todos que estão nos assistindo agora ao vivo e também para aqueles que vão nos assistir depois na gravação. Bem, vamos lembrar, né? Já fiz o convite aqui nos outros programas, vou repetir novamente. No dia 17 deste mês agora, de maio, às 7 da noite, lá em Nova Veneza, no Teatro Municipal, diz que é muito bonito, estou louco para ir lá ver como é que a gente vai se apresentar lá, o coral espírita, vai ter um recital em homenagem ao maestro Valdenir Zanetti, que deu início a esse coral. E depois, quando ele faleceu, o Reinaldo Reppers tomou as rédeas como maestro e está até hoje, né, nos conduzindo nesta missão que o coral tem, que é divulgar a doutrina espírita através da música. O Juliano, o coral, ele tem feito coisas espetaculares, sabe? A gente, para mim, por exemplo, a gente teve em Uberaba, teve em diversos locais. Mas para mim, quando nós fomos em Porto Alegre fazer uma viagem lá ao coral, o Aramis, que tem um centro espírita lá em Porto Alegre, nos levou em diversos lugares para apresentar fora do tradicional. Então nós tivemos, me lembra, você estava junto, né? Nós cantamos no shopping quando a gente chegou, cantamos de improviso, a gente foi almoçar, ele nos recebeu, a gente foi almoçar ao meio-dia, cantamos no shopping, cantamos numa casa para senhoras. Depois do shopping a gente foi num lugar muito legal, que chama Asilo Padre Cacique, fica ali nas redondezas do Beira Rio. Exato, Aí depois, agora a sequência cronológica eu não vou lembrar direitinho, mas a gente esteve na casa de mulheres, que fica aqui no comecinho da cidade, eu acredito que ele chega ao Passo da Areia. Nós ficamos 2 dias, né? Mas aí eu não posso deixar de falar que eu acho que cantamos na Casa de Recuperação de Homens, que fica lá na Restinga, no bairro Restinga, o bairro do Ronaldinho, né? Ele veio de lá. E aí a gente cantou no dia seguinte, essa foi o primeiro dia, no segundo dia a gente cantou, o primeiro dia a gente foi, eu acho que era na denominação, me desculpem, eu não tenho esse nome agora, mas era uma FEBEM, que agora tem outro nome, né? É uma casa para ajustar jovens, né? Exatamente. De ajuste de jovens. Ali, Gilberto, agora eu dou a palavra para ti, conte a emoção de estar lá nesse local. Eu, sinceramente, né, a gente sempre tem uma prevenção quanto a determinadas coisas. Eu disse, o que é que nós estamos fazendo cantando aqui? Porque não teria sentido, assim, a princípio. Foi uma das experiências mais emocionantes que eu tive na vida.
a gente começou a cantar no meio daqueles jovens e as mulheres que cuidam deles lá, né? E eles choravam na hora, a gente cantava nossas músicas assim, eles choravam. Depois, quando nós fomos lá pro pátio, a gente ficou todos de mão dadas e cantamos junto com eles. Foi uma experiência espetacular. E aí eu compreendi que realmente a doutrina tem que ir nesses lugares, levar a mensagem para essas pessoas, para sensibilizar o coração das pessoas, né? Levar a mensagem do Cristo para essas pessoas. E aí eu verifiquei a importância que o coral tinha, né? A gente normalmente está acostumado ao coral cantar nas casas espíritas, onde já se conhece a doutrina. E aí eu achei legal lá, porque o Oramis colocou nós para nos apresentarmos em locais onde as pessoas não conhecem a doutrina, né? Que é exatamente a função do coral, divulgar a doutrina. O Gilberto falou que nós estivemos em Uberaba, na cidade do Chico, né? Onde o Chico trabalhou muitos anos. E lá, eu acho que lá também tivemos uma experiência que, digamos que possa ser comparada com essa que a gente teve aqui em Porto Alegre. Quando a gente foi na Casa de Recuperação de Jovens, que tem um nome... Sim, é legal lá também. Juliano, meus amigos, nós entramos, é assim, ó, é um lugar de pessoas doentes mentais. Então, lá pode haver qualquer tipo de reação daquele povo lá. Mas eu acho que nós temos a graça de onde o coral vai, a espiritualidade vai junto. Isso nos auxilia. Mas assim, eu confesso particularmente que eu entrei amedrontado. Porque tu olha para as pessoas e tu sabe que ali tem pessoas que mataram irmãos, mataram pai, mataram mãe. E tu não tem como desvincular do teu cérebro. Mas eu quero contar, essa é só a minha sensação. A sensação que gerou foi assim, que nós paramos para cantar debaixo de uma mangueira, um pé de manga. Só que assim, meus queridos, o muro que cerca o sanatório deve ter uns 4 metros de altura. Eu pensei, se der um negócio, não tem para a gente no máximo subir na mangueira. Mas olha, a hora que nós começamos a cantar, gerou uma vibração. E o som que nós cantávamos no céu aberto, estávamos num pátio. Nós cantávamos como se nós estivéssemos dentro de uma cúpula. O som ficava ali onde nós estávamos. E gerou uma calma, uma tranquilidade, um sentimento de amor. Aí era outubro, né? Tinha perto do Natal, nós já cantamos algumas músicas natalinas. Olha, o coração da gente batia mais do que a frequência normal. Era assim, ó. Então, essas experiências que o coral, que o Gilberto falou, em virtude do nosso recital agora, mostra realmente que a gente tem que levar Deus e o Espiritismo, já quero fazer um ganchinho para ti, Deus e o Espiritismo para lugares onde eles não conhecem isso, ou vivem pouco isso. Então, e o programa também nosso que serve para isso, né? Chegar em casas de pessoas que não vão em casas espíritas, né? Certo. Bom, então dia 17... chama a gente, porque a gente, assim, eu e o Gilberto nós falamos mais, não vai falar hoje, tá? Eu disse que eu falo mais com o entrevistado, sei lá, vamos lá. Mas é porque a gente tem um recado importante. Nesse dia 17 de maio, nós vamos fazer um recital lá em Nova Veneza. Nós temos ainda, então, um ingresso. Né? Este ingresso aqui dá direito a um CD do coral, dá direito depois do recital um jantar, a paeja. E nós temos mais um ingresso, né? Como é que ficou ali? Na verdade, nós sorteamos 4 ingressos, que é o que a princípio ficou disponibilizado para nós. Eu já entreguei um, já localizei 2 outras pessoas, daí uma delas declinou, porque é uma amiga nossa lá de Praia Grande, é longe para vir até aqui. Então é esse que a gente vai sortear. E nós temos a 4ª pessoa que eu estou procurando. Até eu gostaria de aproveitar e pedir por espiritualidade. Me ajuda a achar a pessoa lá para entregar o ingresso para ela. Toca o coração dela e faz ela assistir o programa hoje. Mas isso pode ser que até o dia do programa a gente tenha mais ingressos. Hoje a gente tem um. Eu vou anunciar aqui que quem colocar "eu quero participar", e aí põe o telefone, a gente depois anuncia. Temos o primeiro que colocar, a sorte, não é a sorte, mas é o primeiro que vai colocar, vai ganhar o ingresso. Então você escreve assim, ali na nossa página do Face que você está agora assistindo, "eu quero participar". E aí o Edson vai anunciar quem vai ganhar. Bem, o tema, antes de abordar o tema, Juliano, você ainda está na presidência da casa? Estamos na presidência de Libertação lá de Orleans. Qual é o dia dos trabalhos lá de vocês? Nós, fora grupos de estudo, as palestras são nos domingos, às 8 da noite. Antes tem o diálogo fraterno, às 7 da noite, né? E durante a semana nós temos os grupos de estudos. Na segunda-feira temos grupos de estudo do Livro dos Espíritos.
espíritos. Na terça-feira acontecem os trabalhos mediúnicos, na quarta os trabalhos sociais e na quinta um grupo que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem sempre ido fazer palestra lá, o Edson, né? Você faz aqui, a gente faz lá, é assim que a gente trabalha, né? E verifica que realmente há uma frequência boa lá, a casa tem realmente uma frequência... Em torno de 50, 60 pessoas é a média. Tem alguns dias que dá menos pessoas, outros que dá em torno de 80, 90. E lá é sede própria? É sede própria. Que ótimo, né? Que beleza. Inclusive a Dorilda foi uma das fundadoras junto com a dona Senilde, na época, e mais alguns trabalhadores, em 1982. O que a Dorilda não abriu aqui? Parece que 14 graus, uma coisa assim. Se você quiser, fala de Oriente, da região, quiser conhecer a Casa Espírita lá, ela fica... A referência para mim é a PAI. A PAI. Atrás da PAI, né? Atrás da PAI. Na verdade é à frente da PAI. É, à frente, porque Porque assim, existe a Venceslau Sconchés, que é a rua principal ali do bairro Barro Vermelho, e a PAI tem os dois lados da rua. Ela fica tanto na Venceslau quanto na Capitão Galdino Guedes, que é a sede da PAI, que fica a entrada mesmo. Mas é uma referência. Não é bem uma esquina, é uma ponta, né? É assim, né? Legal. Bem, Juliano, Deus na visão espírita. Vamos ver o seguinte, mas se tem na visão espírita, também tem na visão... Em todas, né? Em todas as religiões. Em todas as religiões, não é uma coisa somente da doutrina espírita, né? Mas se me permite, Gilberto... Você fala o que quiser, e agora nós já falamos bastante, tomando quase ainda do coral, tome a palavra. É uma coisa interessante, porque às vezes a gente pensa que a regeneração do próprio espírito, do ser, ela vem por somente um determinado caminho, e na verdade não é assim, né? Porque Deus está em tudo, e se Ele está em tudo, Ele está também na música. Sim, claro, exato. Principalmente numa música bonita, toca o coração. Então, como é que vai tocar o coração das pessoas? Tem pessoas que vão ser tocadas pela música, tem pessoas que vão ser tocadas, por exemplo, pelo esporte. Olha o que o esporte conseguiu fazer com as duas Coreias. Conseguiu, né? Então, é uma visão interessante. E justamente essa é a visão da doutrina espírita, uma visão de amplitude, onde Deus está em tudo. Está em tudo. Bem, vamos lembrar um pouquinho os conceitos que a gente tem de Deus, outras visões. Gilberto, assim, a gente tem, quando se fala em Deus, até pelo próprio fato de que na Gênesis de Moisés, está lá, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, então muitas vezes a gente tem a ideia de Deus como sendo um velhinho de barba, um senhor que está em algum lugar do universo, sentado no seu trono, rodeado de anjos. Está vendo Deus é um homem, não uma mulher. Tá? Essa é a concepção que a gente tem. Até porque Deus é Pai, a gente sempre fala isso, né? Deus é Pai, todas as religiões. Mas talvez a imagem que mais venha na nossa mente é aquela imagem do Michelangelo, que está lá na Capela Sistina, que é intitulada justamente como a criação de Adão. Muitas pessoas já devem ter visto, mas quem não viu com certeza sabe mais ou menos do que a gente está falando, porque é aquela imagem... Coloca aí no Google, né? Michelangelo, Capela Sistina, exato. Vai aparecer lá. Vai aparecer. E essa imagem, talvez ela represente para nós a imagem de Deus, mas não seria o correto, porque ela acaba tirando da gente o foco principal e uma das principais bases da nossa reforma íntima. Porque se a gente entender a Deus somente como um ser, alguém, um ser, principalmente um ser individualizado, um ser humano, né? Fica muito complicado de a gente entender os atributos da divindade. Então isso é muito interessante. E Allan Kardec é talvez o primeiro que traga uma visão muito mais amplificada de Deus, que retira mesmo essas limitações que a capacidade do ser humano tem de colocar, porque a gente vê Deus na nossa visão, na visão do ser humano, na visão de limitações que o ser humano tem. Então, lá no primeiro item, aliás, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e é interessante, Edson, porque o Kardec vai tratar
de Deus na primeira parte do Livro dos Espíritos, então não é à toa que ele começa falando de Deus, para a gente poder ter essa visão ampla que a doutrina espírita nos traz. Ele pergunta na primeira questão: que é Deus? Né? Muito se fala nas casas espíritas, por exemplo, por que Kardec não perguntou quem é Deus ou o que é Deus? Talvez para retirar da nossa mente essas ideias de que Deus é alguém ou alguma coisa, e justamente para dar essa amplitude, né? E também para não dar um pré-conceito, uma visão pré-concebida do leitor, e para não influenciar na resposta dos espíritos também. Quando a gente lê a pergunta, já se observa que o Kardec queria uma definição de Deus, né? Não humanizar ou pô-lo numa situação que seja igual a um homem, seja igual a uma luz, seja igual a uma energia, né? Ele pergunta numa definição, e a resposta é uma definição. A resposta é uma definição. Então a resposta é: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E aqui já tem uma substância muito interessante para a gente poder analisar, porque se Deus é a causa primária de todas as coisas, isso significa dizer que Deus está em tudo. Então a gente tem, por exemplo, esse copo de água, e a causa primária desse copo de água é Deus. O copo é feito de vidro, o vidro vem de uma mistura de areia com algumas outras substâncias, mas essas substâncias que formaram esse copo têm a causa primária em Deus, né? E isso a gente às vezes não pensa. Então, o nosso corpo físico tem a causa primária em Deus. Nós, espíritos, temos a causa primária em Deus. Tudo no universo tem a causa primária em Deus. E a inteligência suprema. O que significa dizer? Que se a gente pegar Beethoven, uma grande inteligência na área da música, Albert Einstein na ciência, Michelangelo na pintura, inúmeras pessoas de várias áreas, Sócrates, Platão, Aristóteles na filosofia, enfim, soma-se todas essas inteligências. Primeiro, eles têm a causa primária em Deus, mas Deus é a inteligência suprema. Então, soma-se todas essas inteligências e vai dar o quê? Um grãozinho de areia da inteligência de Deus? Eu acho que é muito grande o grão de areia, né? Exatamente. E a gente nunca pensa nisso, né? Então é muito interessante. Ô, Juliano, eu estava só relembrando que na semana passada a gente falou sobre Allan Kardec, foi? Allan Kardec. Aniversário. E esse mês a URI tem como tema das palestras em todas as casas Allan Kardec. E aí, eu fazendo estudo, né, sobre esse tema, a gente observou o seguinte, que quando a doutrina espírita chegou, ela chegou num momento histórico importante. Do século XVI ao século XVIII, nós tínhamos o fanatismo religioso. Não precisa nem a gente relembrar, mas vamos só passar aqui por cima. Que é tido como a parte negra da história. É, nossa história. É. A humanidade, nós estamos lá como espíritos participando desse processo. É assim que a doutrina nos diz. A gente passou por diversas encarnações e a gente esteve lá, né? Participando daquele fanatismo que provocou a guerra das cruzadas. Então aí tu tinha direito, em nome de Deus, de matar outra pessoa, porque ela não acreditava no teu Deus. Você tinha o direito na Inquisição de condenar aquele que eram hereges, né? Então se cometiam diversas atrocidades. Isso aí culminou lá na Revolução Francesa, onde, né? Por quê? Porque a religião apoiava o Estado. Então o Estado oprimiu o povo, e aí quando o povo se revoltou contra tudo. Contra o Estado, contra a religião da época, contra tudo, né? E aí estabeleceu-se o materialismo. Está tudo errado isso aí. Esse Deus aí está errado. Então, materialismo. Bom, depois da Revolução Francesa veio Napoleão, né? Napoleão veio a Revolução, Napoleão toma o poder, e aí tenta-se restaurar aquele sistema religioso, fanatismo antigo, não consegue-se. E em 1830, a chamada reação espiritualista. Na faculdade da França, nas escolas da França, era estudado o espiritualismo. Esse conteúdo que Kardec traz para o Livro dos Espíritos é o conteúdo do espiritualismo da época. Aí ele perguntou, ele tinha todas essas questões, e ele perguntou aos espíritos para ver se estava correto esse tipo de pensamento.
Você vê, por exemplo, na pergunta, quando ele diz assim, é correto dizer que Deus tem tais e tais atributos? Onde é que ele tirou isso? Ele não tirou da cabeça dele, ele tirou do conhecimento que tinha daquela época a respeito desse assunto. E ele vai escrever o seguinte, em 1863, na Revista Espírita, Reação das Ideias Espiritualistas. Foi nessas circunstâncias favoráveis que chegou o Espiritismo. Se ele tivesse vindo mais cedo, ele teria se chocado com o espiritualismo, não teria espaço. Se ele viesse um pouquinho depois, ou antes ainda, ele teria sido abafado pelo fanatismo cego. Então ele chegou num momento propício. Então esse conhecimento que está aqui, né, como a gente falou já no Livro dos Espíritos, depois Kardec desdobra no livro A Gênese. E aí esse conteúdo é o conteúdo do pensamento espiritualista da época, que ele conferiu com os espíritos, e os espíritos deram aquelas respostas exatamente essa que você está dando. Se você for buscar lá para trás, você vai ver que essa resposta de inteligência suprema, causa primária, já existia lá há muito tempo, lá nos filósofos antigos. E também, né, Gilberto, essa questão do materialismo em si, até pelo fato das cruzadas e todas as barbáries que foram feitas em nome de Deus, trouxe o materialismo realmente. Sim, descrédito em Deus, que Deus é esse? Descrédito em Deus. E aí na pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, Kardec vai, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Né? E aí a espiritualidade responde, num axioma que aplicais às vossas ciências. Axioma é o quê? Uma base, né? Então, e a resposta continua, não há efeito sem causa. Esse é o axioma da ciência. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre a obra da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Então, o universo existe? É lógico que existe, nós estamos nele, né? Duvidar que ele tem uma causa, bom, o efeito está aqui, é obrigado a ter uma causa. É igual a gente poder dizer, então, que do nada vai se criar alguma coisa. É só imaginar assim, você está andando na praia, e aí você olha para o chão, você acha um relógio. Aí você vai achar o relógio e dizer assim, esse relógio aí surgiu do nada. Não vai dizer isso, né? O que você vai dizer? O relojoeiro fez esse relógio. Aí você olha para o espaço e vê toda aquela imensidão e vai dizer assim, isso aqui surgiu por acaso. Não, né? Alguém é o responsável por essa criação, né? Então, pela obra, a gente chega lá. E aí o Kardec vai dizer, né? Isso lá na Gênese aí, pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhecer-se-á o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Então, por exemplo, se a gente achar esse relógio, vamos supor que a gente faz uma viagem para a Amazônia, numa área onde nunca se foi pisado o ser humano, cava um buraco de 5 quilômetros, Para ficar bem difícil a mesma coisa. E acha esse relógio. Opa, alguém esteve aqui já. Como é que esse relógio veio parar aqui? Dizer que o acaso fez alguma coisa é dizer que o relógio se fez sozinho lá. Exatamente. Ou então que desceu a chuva pela terra, o sol esquentou a terra e o relógio se fez sozinho. Esse é o acaso. Esse é o acaso. O Décio Yandoli, médico, palestrante espírita, ele diz numa palestra dele, a palestra inclusive é intitulada A Reencarnação como Lei Biológica, e onde ele vai falar da lei de reencarnação como uma lei biológica na natureza, ele vai dizer o seguinte, que se o acaso existe, é a mesma coisa de eu desde pequeno, desde criança, pegar baldes de tinta, jogar na parede, aleatoriamente, e um dia esperar que saia uma pedra, uma pintura, a Mona Lisa. Esse seria o acaso. Então, a ciência, claro que se for pegar pelo fato de que a gente acredita ainda em Deus como um ser humano limitado, para eles já não cabe mais isso, porque eles têm um conhecimento enorme de muitas coisas, né? Mas aí também dizer que Deus não existe, que o universo é obra do acaso, seria a mesma coisa de jogar as latas de tinta na parede e esperar que saia um quadro. E uma outra questão também, que Kardec coloca na número 10 do Livro dos Espíritos, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E aí a espiritualidade responde, não. Falta-lhe para isso o sentido. E aí às vezes a gente fica imaginando, mas como assim o sentido?
O sentido de um livro, o sentido geral de um filme, não é exatamente isso que a espiritualidade quer dizer, mas sim o sentido como a nossa visão, como a nossa audição, o tato, o olfato. Nós temos os 5 sentidos. Temos os 5 sentidos. Com esse não dá para perceber Deus. Com esses não tem como perceber a Deus. Então quer dizer que Deus não existe porque nós não temos o sentido? Este sentido? Então, por exemplo, a gente tem a internet, a gente tem o infravermelho, as ondas de rádio. O ser humano capta isso sem aparelhos? Não, de maneira alguma. Né? E não quer dizer que não existe. Não quer dizer que não existe. Perfeito. É muito interessante. Então falta para nós ainda o sentido para entender a Deus. O Haroldo Dutra Dias, ele é um palestrante espírita muito conhecido. Inclusive ele fez agora uma mensagem sobre o verdadeiro sentido da Páscoa que foi divulgada no Brasil inteiro. Nem está dito ali na mensagem que ele é espírita, porque ele está analisando a Páscoa comemorada pelos judeus e pelos cristãos. E ele diz que tem um filósofo, não sei qual é a religião, cujo conceito de Deus é o seguinte: Deus começa onde o infinito termina. Então você imagine onde é que o infinito termina. Ali começa Deus. É porque nós não temos capacidade de entender. Então eu gosto muito dessa colocação aqui. Você tenta chegar ao fim do infinito. Não consegue Tem uma frase engraçada, né? Fim do infinito. O fim do infinito. Aí você não consegue nem imaginar. Mas aí chegou aqui, não, o mas ainda símbolo tem é mais. assim, né? O símbolo é assim, então ele fica sempre, ele nunca encontra um fim, ele fica sempre circulando. Então Deus começa onde termina o infinito. Então para a gente, hoje não tem condições de compreender. Até algumas coisas a gente já consegue compreender de infinitude. A gente até nem se dá conta disso. Mas, por exemplo, os numerais, vamos contar de 1 até acabar? O número? Né? Ou para trás, então, menos 1, menos 2, menos 3. Tá, mas um dia, será que um dia a gente vai poder compreender Deus? Com certeza. Kardec fez essa pergunta no... Fez essa pergunta aí na questão do... Eu sempre digo aqui, eu acho que o mais, para mim, no Livro dos Espíritos, as perguntas no fim são mais interessantes do que as respostas. Porque não é mais interessante, porque quem está dando a resposta é um espírito, um conjunto de espíritos evoluídos. Mas quem elaborou as perguntas é um baita do jornalista. Ele fazia perguntas sobre tudo. Encarnado, né? Encarnado ainda, né? Porque se a gente imagina que o mundo espiritual está respondendo, tem lá uma infinidade de espíritos que também participaram nessa obra, né? E lá eles poderiam pesquisar no Google espiritual, né? Para responder. E na época do Allan Kardec, era ele e a esposa dele fazendo os serviços. Eu estava vendo uma palestra ontem, só para aproveitar isso que o Edson falou ali. E ele diz assim, celular. Se a gente fosse para um mundo onde não tivesse celular, e a gente fosse dizer o que é um celular, explicar como é que funciona o celular, você aí que usa ele, você sabe como explicar? Todas as pessoas que usam na Terra o celular sabem como ele funciona? Sabe como é que é um celular, todo o funcionamento, tudo isso. Eu tenho noções básicas. Saberia, porque pelo que a gente vê, tu manja. Eu, por exemplo, não sei nada. Então o fato de você ser espírito no mundo espiritual não quer saber que você sabe de tudo. Você está lá. Quem é que sabe das coisas no mundo espiritual, como é que funciona? São os espíritos estudiosos, são os cientistas do mundo espiritual. Né? Então Kardec perguntou para esses espíritos, não é para qualquer espírito. Porque esse qualquer espírito também não saberia. Como nós sabemos todo o conhecimento científico da Terra. E aí como explicar, por exemplo, nessa mesma linha de pensamento, por isso que a gente não consegue entender a Deus, como é que vai explicar uma cor para uma pessoa cega de nascença? Isso Kardec fala os espíritos falam na resposta. Então assim, o vermelho, por exemplo, eu posso dizer que é uma cor quente? Não sei. Para ele ter a sensação por um outro sentido, por um né? outro sentido. E é dessa forma que a gente vai aos poucos. Uma cor gritante. Porque ele usa o sentido da audição, né? Exatamente. Então, como seria o azul? Como uma brisa leve, a gente lembra do céu, alguma coisa nesse sentido. Né? Mas são noções muito básicas, muito longe. Né? Olha só, você é um espírito superior, aí você tem que explicar para a criançada que não entende o assunto, né? Você tem que explicar para essa criançada como é que as coisas funcionam, que linguagem que você está para usar. A minha,
espírito superior, que sei em profundidade, ou a linguagem daquela pessoa. Tá? Então eles explicaram dentro da nossa linguagem. E aí quando Kardec perguntou se um dia o homem pode compreender, eles responderam que um dia. Quando não mais, aí na questão 11, né? Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição, o espírito, né, puro, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então as faculdades que a gente tem ainda não nos permite isso. Ou seja, nós só vamos compreender realmente Deus quando nós estivermos bastante evoluídos para a Conhecemos alguém que falava direto com Deus, se comunicava direto com Deus? Você conhece alguém que fazia isso? Cristo. Cristo. Jesus Cristo. Era o espírito mais evoluído. Vocês não acham que, vocês também não acham que, quando a gente está lá sentado e toca uma música, para nós, individualmente, muito boa, e a gente sente assim, a pele da gente ir arrepiando, né? Porque ela toca, aquela música, ela tem alguma coisa que toca profundamente, mas num sentido assim puro, né? Num sentido amoroso, num sentido de bons sentimentos, eu percebo que ali são os primeiros flashes de entendimento do que é Deus. Que Deus como essência a gente nunca vai tocar, mas ele é um sentimento que invade a gente. Pois ele está em todo lugar, como o Juliano nos falou, né? Ele está no copo, ele está no computador, ele está na toalha. Mas para a gente sentir dentro do coração da gente, são esses primeiros flashes, com uma música, com uma palestra, com uma fala de alguém. Tu chegar a gente chega na serra, aqui no Mirante da Serra, e quando a gente olha aquela vastidão, porque quando a gente olha a terra de cima, é uma outra concepção. E tu está lá com os pezinhos no chão, e tu olha aquela vastidão, assim, dá para ver Orleans, dá para ver Lauro Miller. A gente percebe Deus, a gente sente Deus. Eu acho que são os primeiros flashes, Gilberto, de que, como diz a pergunta 11, a gente já começa a ter percepções de Deus. Aí depois, a gente vai, quando Cristo nos tornarmos também, aí nós vamos ter essa comunicação possível direta com Deus. Nesse livro, a gente é espetacular. Kardec dá um exemplo, né? Aquele exemplo do sol, né? Muito interessante. Você está lá no fundo do vale escuro, lá no fundo do vale escuro, e aí você vê aquelas pequenas claridades lá e você tem uma ideia do que é aquilo. Porque, ó, tem claridade lá. E à medida que você vai subindo, aí você pega, vai subindo, aquele vale, e à medida que você vai subindo, vai clareando cada vez mais. Até que um dia você chega no topo e aí você tem a visão completa do sol. Ele dá esta ideia para nos explicar, assim, numa linguagem simples, como é que nós, o longo caminho que nós temos que percorrer para chegar até lá. Mas a gente falou aí de ver, quer ver quando você está no avião, Edson? Você olha lá de cima e vê aquela maravilha lá embaixo, sem a terra. É aquela história do cara que estava no avião, daí ele estava na janela e disse assim, o menino, ele disse, mãe, ali, ó, parece formiguinha que estão ali embaixo. Daí a mãe olhou e disse, não, mas é formiguinha mesmo, filho, nós nem levantamos o voo ainda. Mas quando a gente está lá no avião, lá em cima, a gente olha para baixo, para a terra, olha passa a nuvem, olha para cima. É uma imensidão de coisas. Não tem como não se maravilhar. Não tem como se maravilhar da criação e da perfeição da criação e saber que alguém Nós fez. estamos falando do planeta Terra. Aí sim, um grãozinho de areia na infinitude do universo. Né? Mas pegando um gancho no que o Edson estava falando, os nossos sentidos já... porque Deus não faz nada ao acaso e nada que não tenha uma utilidade. Sim, exato. Então os nossos sentidos já... Por eles nós já podemos ter uma base, sentir um pouquinho de Deus. Né? E Kardec, pensando nisso, fez a questão número 13, a pergunta, né, do Livro dos Espíritos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Não dá a resposta ainda. Presta atenção na pergunta que ele fez. Ele falou, eterno, infinito, imutável, material, único. Então, onde é que ele tirou esse conhecimento? Aqui que nós falamos. Dos sentidos que ele considera. Não, é porque o espiritualismo da época tinha essa concepção já de Deus. Colocavam esses atributos de Deus. Então, ele perguntou para os espíritos, está correto esse tipo de entendimento que a gente tem hoje, de que Deus tem todas essas qualidades? É o que os espíritos responderam?
Do vosso ponto de vista, sim. Até então a gente... Porque credes abranger tudo. Então, pelos nossos sentidos, a gente pensa que abrange tudo, né? Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Então, até aquele momento que Kardec fez a pergunta, que era o conhecimento espiritualista da época, tinha-se esses atributos de Deus, como até hoje são os mesmos que a gente tem. A gente não evoluiu muito nessa questão ainda. Os espíritos estão chamando a atenção o seguinte: calma, meu filho. Para vocês que acham que já abrangeram tudo, a resposta está correta. Mas tem muita coisa que vocês não sabem ainda. Se a gente poderia resumir essa pergunta que os espíritos dizem para Allan Kardec, assim, ó, tem muita escola para vocês estudar ainda, né? Tem muito caminho para ser trilhado passo a passo, né? E a gente vai, como eu falei, quando Cristo nos tornamos, a gente vai ter essa percepção em 99,9%, porque eu acho que 100% só Deus, né? Ainda no nosso pensamento ainda pequeno, Deus está lá numa posição que nós, criados por Ele, nunca vamos chegar, porque a criatura não pode se confundir com o Criador, né? Mas isso que é importante, a gente saber que vai entender e vai sempre, para nós sempre será apresentado ideias novas certas de Deus, né? Vamos lá, então vamos analisar os atributos de Deus, já que Kardec fez a pergunta aos espíritos. Confirmaram, né? Esses atributos são de Deus. Vamos começar pelo primeiro lá, então. É eterno. Eterno. Então a gente tem a ideia de que, por exemplo, para nós é muito difícil, né? Porque o que é eterno é uma coisa que não foi criada, uma coisa que existe desde sempre. Não cabe na nossa cabeça. Não cabe. Como é que existiu sempre? Porque nós somos criados. Mas a gente pode ter uma ideia mais ou menos vaga, pensando, por exemplo, no tempo, a relação de espaço e tempo do Albert Einstein. Porque o espaço e o tempo são relativos. Como assim? Quando a gente tem uma dor de cabeça, meia hora daquela dor de cabeça que lateja, parece 5, 10 horas, né? Mas quando a gente está cantando no coral... Não, o tempo não. O tempo... 5 horas daquela coisa boa, daquela energia, parece que foi melhor. Passa rápido. Eu sempre gosto de pensar em criança, né? Quando a gente diz para a criança, não, espera um pouquinho que a comida já está pronta. Mas um pouquinho dele é diferente do nosso. É diferente. O nosso pouquinho, a gente espera uma hora, duas, é pouquinho. Mas com a criança que está com fome, ela fica desesperada, porque o tempo dela é diferente. Então, e Deus? Está acima do tempo. Esse tempo que escorre para nós, não existe para Deus. Né? E a outra questão do infinito, né? Que nós estávamos falando ainda há pouco, dos números, né? Então, a gente só pode perceber algumas coisas desses atributos, muito pouca coisa. Outro atributo também, a imutável. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, às leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Está lá no Livro dos Espíritos. Então a gente imagina, por exemplo, uma comparação com as leis humanas. A escravidão, até algum tempo atrás, era permitida, era uma lei. Já pensou se essa lei da escravidão fosse uma lei de Deus? A gente estava lascado. Não tem um filme do Jim Carrey, não tem aquele ator americano lá? Todo Poderoso. Todo Poderoso. Aquele filme é espetacular, porque o Jim Carrey, ele é um jornalista, reclamou de Deus, ele falou, Deus, está errado as coisas que tu fez aí na minha vida. É porque ele perdeu o emprego, o carro dele estragou, aí de repente diz, tudo bem, então já que tu está achando que eu sou errado, eu vou te deixar tu ser Deus um dia, um pouquinho. E o que aconteceu? A primeira coisa que ele fez foi ensinar o cachorro a ir no banheiro sozinho, para ele não ter trabalho de levar o cachorro lá do serviço. Consertou o carro dele, começou a ter furos de reportagem. Então imagina se as leis de Deus estivessem sujeitas à nossa vontade humana. Eu penso assim, dando o exemplo do copo de novo, da imutabilidade das leis de Deus e principalmente da imutabilidade de Deus, eu penso assim, então esse copo, para mim, ele está perfeito. Ele é feito de vidro, uma característica muito bonita, mas aí o Giba diz assim, não, esse copo para mim não está perfeito. Para o Giba, por exemplo, estaria perfeito se tivesse uma alça. Certo, Ok. Para o Edson, não, esse copo estaria perfeito se ele não quebrasse e não sujasse. E aí nós três concordamos que agora sim o copo está perfeito. Mas aí uma quarta pessoa vem e diz, não, o copo estaria perfeito se eu bebesse a água e essa água renovasse automaticamente. Não precisava ir lá buscar ela lá. E aí tu percebe, a cada nova
os de trás parece que não funcionaram, né? Então, não sei se percebe que ele diz, não, só vai estar perfeito para mim se eu beber água e ela se renovar. Quer dizer, antes não estava perfeito. E cada uma pessoa vai dar um atributo, vai dizer alguma coisa e a gente vai concordar. E Deus? Deus é perfeito ao infinito, Ele não muda, Ele não tem mais aperfeiçoamento, Ele já é perfeito ao infinito. Então esse é um pequeno exemplo. Né? Sim, sim, claro. É um exemplo material para a gente poder fazer uma vaga ideia, ter uma vaga ideia sobre o assunto. Um outro atributo também que Kardec enumera é a imaterialidade. E é interessante essa questão da imaterialidade porque nós temos um conceito de que o plano espiritual ele é imaterial. Né? E na verdade, pela questão 82 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? A espiritualidade responde, como se pode definir uma coisa quando falta termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo para a espiritualidade. Incorpóreo seria mais exato. Né? Então, imaterial ou incorpóreo seria alguma coisa que não tem corpo, não tem essa matéria palpável. Como nós vimos ali, existia o espiritualismo na época. Kardec vai construir todo o Livro dos Espíritos em cima daquele conhecimento do espiritualismo que ele confere com os espíritos. O espírito tem que falar a linguagem que a gente entenda. Né? Ele tem que falar a linguagem, eles não vão trazer termos novos para e conceitos que a gente não tem capacidade de entender. Mas a grande novidade para mim, do Livro dos Espíritos, porque quando você vai lá nas leis morais, você já tinha Cristo, né? E o restante, mais ou menos, já tínhamos no espiritualismo da época. Quando ele fala do mundo espiritual. Porque daí eles trazem uma grande novidade. Sabe o que eles dizem? Eles dizem que nós somos feitos de 3 partes. Nós temos um espírito, que não tem forma, mas temos um corpo espiritual, que é o perispírito, e temos o nosso corpo. Então esse corpo perispiritual, o espírito vive lá no espaço, com esse corpo espiritual, que para nós ela é invisível, a gente não vê, mas ele é matéria. É matéria imponderável, pode ser pesada e tal, mas é matéria. E a gente não se dá conta disso, até porque assim, o ar, por exemplo, é matéria? É matéria, mas a gente não vê, não toca, mas ocupa espaço. Exatamente. Né? Tanto que quando vai encher um litro de água, o ar é obrigado a sair para a água poder entrar. Né? E Kardec vai trabalhar essas questões, ele vai mais a fundo na Gênese, como tu tinha comentado, né, Gilda? E vai falar do fluido cósmico. Que o fluido cósmico é o início de tudo. Então, o que seria o plano espiritual? Uma modificação desse fluido, certo? Mas ainda assim é matéria. Não a matéria como... Mas Deus não é essa matéria também. Deus não é essa matéria. Também. Deus nem essa matéria nossa aqui, nem nem semimatéria do plano espiritual, onde os espíritos vivem, é outra coisa aí. Isso, o André Luiz vai falar em um dos livros dele, sobre o fluido cósmico, que é como se fosse o sistema nervoso de Deus, que preenche a tudo, conforme está na Gênese do Kardec, e que é através dele que Deus age. Olha só, através dele que Deus age. Não é Deus. O fluido cósmico não é Deus. Sim. O fluido cósmico E como interessante que esse conceito de fluido cósmico é de Mesmer. Mesmer é anterior à Revolução Francesa. Mas aí ele disse lá... Tá? Kardec estudou durante 35 anos Mesmer, né? A obra de Mesmer. E aí, quando os espíritos vêm nos explicar, eles usam a linguagem que se desenvolveu naquela época e adotam esse critério aqui, né? Para a explicação do Mesmer, né? Que é a existência desse fluido cósmico universal. Interessante. Bom, qual o outro atributo que nós temos aí? Outro atributo, e aí vem de encontro com aquela pintura do Michelangelo na Capela Sistina, que Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordem do universo, do Livro dos Espíritos. Então, se Deus é único, a gente já estava conversando antes, né? Será um Deus para a igreja tal, um Deus para a espírita, um Deus para a universal. Budismo, judaísmo. Um Deus para quem não acredita em Deus. É verdade. Não, Deus é único. Né? A gente vai poder perceber Ele pelos atributos. É engraçada a expressão, eu não acredito em Deus, mas ele põe na frase dele Deus.
Ele personifica Deus na frase dele, mas ele não acredita em Deus. Então fica estranho, né? Tu acreditar numa coisa que personifica. Né? Na verdade, o Emmanuel, que é o mentor do Chico, né? Todo mundo que tem algum conhecimento espírita sabe quem é o Emmanuel. Ele diz que não existe nenhum um espírito na Terra hoje que não tenha a ideia inata de Deus. Porque como ele vem de uma encarnação anterior, esteve lá no mundo espiritual e lá esse conhecimento é de todos. Né? Então não tem como a pessoa não saber. O que eu entendo quando a pessoa diz que não acredita em Deus é naquele Deus. Aquele dito cujo Deus lá, vingativo, aquele Deus que a gente botava aquela roupa de cruzado e ia lá lutar com os sarracenos, como é que eram? Os árabes, né? Que tinham, aquele Deus. Tanto é que. Sim, velhinho de barro. Tanto é que Gandhi dizia assim, Gandhi ele era fã de Jesus. E era contra os cristãos. Ele diz, porque os cristãos invadiram a terra dele, dominaram o povo dele, mandavam, pintavam e bordavam, e depois iam lá para a igreja rezar para aquele Deus ali, dos cristãos ali, que ele falava, ele não acreditava por causa dessas distorções que havia. Né? Inclusive o Haroldo, estava escutando ele ontem, ele está nos Estados Unidos fazendo palestra, e ele falava sobre Gandhi, que um grupo de não é filósofos, teólogos, perguntaram, um deles, muito malvadamente, perguntou para Gandhi assim, Gandhi, o que precisa para a Índia poder ser um país cristão? Porque Gandhi não era cristão, né? Exato. E aí, hindu, a religião hindu. E aí Gandhi pensa e responde duas coisas. Primeiro, que Deus seja conhecido por todos, que o Cristo seja conhecido na sua essência. Porque a doutrina deturpada que a gente tem hoje não permite que Deus seja conhecido, que Jesus seja conhecido e aceito. E segundo, que os cristãos pratiquem as leis de Jesus, o Evangelho de Jesus. E até hoje, a Índia ainda é um país hindu, porque a gente que se denomina cristão não segue. A gente tem o livro bem explicadinho, né? Inclusive aqui nós temos uma obra espetacular que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo, são os conceitos de Cristo, né? O ensino moral de Jesus à luz da doutrina. O problema é que a gente lê, mas não pratica. Hoje vi uma outra questão ainda. Quando a gente diz, é a gente mesmo. É a gente mesmo, sou eu. Uma outra questão interessante de que Deus é único é que exclui a possibilidade de um ser, ao contrário de Deus, malvado ao infinito, e que tenha poder de contracenar com Deus. Então imagina uma guerra. Uma guerra é vencida por batalhas. Então, se existisse algum ser que pudesse em algum momento ganhar uma batalha de Deus, Deus já não seria único. Sim, aí tu está onipotente. Está dizendo que o diabo então não existe. O diabo não existe. A gente até pode ficar talvez decepcionado, porque muita coisa a gente bota na conta do diabo. É bom, né? Botar a culpa no diabo, né? Mano. Nesse livro, O Céu e o Inferno, esse assunto é bem abordado do diabo. Foi aqui que eu falei já, que eu realmente, lendo esse livro, que eu verifiquei que não pode existir o diabo aqui. Porque ele tem uma parte que Kardec coloca assim, imagine se o diabo se arrepender, Deus perdoa ou não perdoa? Só no formulário, aí alguém vai dizer assim, não, mas o diabo nunca vai pedir perdão. Não estou perguntando isso, estou perguntando, se ele se arrepender realmente e pedir perdão, Deus perdoa? Então não existe um ser voltado para o mal eternamente. Exatamente. Tem uma igreja cristã ortodoxa que defende a conversão do diabo. Diz que é possível, sim, que ele se converta. O que a doutrina espírita nos explica? Existem seres diabólicos, existem seres voltados ao mal, que se comprazem no mal, que são seres diabólicos, espíritos diabólicos, mas eles vão se regenerar e um dia vão evoluir também. Até porque o termo diabo, sim, e a essência dele é adversário. Adversário. Né? Não quer dizer que seja esse diabo que a gente imagina hoje também foi criado por nós, lá na Idade Média, provavelmente. Né? Esse conceito, né? Esse conceito. E uma outra questão que vem de encontro com a unicidade de Deus é que ele é onipotente, ele é todo poderoso.
Então não é possível que um ser todo-poderoso crie alguma coisa que possa combater com ele, né? Que possa se opor a ele em alguma das suas vontades, né? E aí vem a questão também do soberanamente justo e bom. Essa aí para mim é um atributo, a qualidade. Eu ia também falar, Giba, que para mim talvez a mais intrigante, a questão que mais me chama a atenção, porque soberanamente justo e bom. Para início, juntando com a questão do diabo, se Deus é soberanamente justo e bom, ele não poderia criar alguém que fosse eterno no mal, né? Ele não seria soberanamente justo e bom. Se nós já definimos um modo de falar, né, de que Deus é onipotente e único, o diabo estaria abaixo dele. E ele é soberanamente justo. Ele poderia, fora dessa definição, fazer assim e o diabo sumir. Ele tem esse poder. Mas por ser soberanamente justo e bom, ele permite a diversidade de pensamento, que é onde aquele que não está em pensamento com Deus está no pensamento contrário a Deus. Ele está vivendo fora desse amor. Então ele é mau. Então ele é tão soberanamente justo que permite o mal. Porque existem essas perguntas, mas Deus não poderia, num sopro, aplacar tudo e acabar com o mal? Poderia. Mas ele deixou essa função para nós. Para a gente aprender. Eu gosto de usar o exemplo da chapa quente, né? Se eu coloco a mão numa chapa quente, eu vou perceber que eu vou ser prejudicado por isso. Eu vou queimar a minha mão, né? Então aí eu aprendo com aquele erro ali que eu não devo mais cometer aquele equívoco. E assim Deus coloca as suas leis. E à medida que a gente vai transitando por elas, a gente vai aprendendo. Quando a gente se desvia dessa lei, é o mal. Botar a mão nos causa o mal, não é isso? Mas a gente aprende e não faz mais. Mas o que me chama a atenção nessa questão de justiça, vamos dar um exemplo prático aqui assim. Se Deus fosse só bom, ele seria tipo aquela mãe que bota a mão na cabeça do filho, tudo que ele faz de certo e errado, ela concorda. É bom, a mãe é boa, a mãe nunca me bate, a mãe nunca me xinga, porque ela é boa. Mas Deus não é só bom, Ele é justo também. E também não é só justo, porque se Ele fosse só justo, poderia ser muito rigoroso. Aí vai voltar naquela questão do Deus antigo, que era vingativo, que quando a gente errava, Ele nos punia. Então Ele tem essas duas, esse atributo está num só, justo e bom. Não é assim, Deus é justo, Deus é bom, justo e bom. Olha só, Ele reúne essas duas qualidades ao mesmo tempo, o que nos deixa tranquilos de perceber que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Para o nosso bem. E uma outra questão, um outro exemplo também, a gente pode imaginar um irmão nosso lá na África, por exemplo, que é aqueles só pele e osso, aquelas criaturinhas, né, que às vezes não conseguem nem se levantar porque não tem mais força, está desnutrido, não tem mais alimento, né? E aí a gente pensa, então, Deus é tão mau que permite que aconteça isso para um dos nossos irmãos, porque dá uma dó, né? E a culpa é de quem? E aí a gente vê também uma foto da Segunda Guerra Mundial, quando aqueles nossos irmãos foram encarcerados lá no Holocausto, vê aqueles seres também com aquela fisionomia muito magra, esquelética. E aí imaginamos assim, Deus é justo e bom, e aí Ele permite a reencarnação, aonde um espírito ou uma gama de espíritos que praticou o mal na Segunda Guerra, por exemplo, possa voltar e passar na pele o que ele fez os irmãos passarem, para ele aprender, introjetar no espírito o que ele causou e ele desejar que isso ele nunca mais lhe volte a fazer. Pela injustiça que a gente sofre. Porque na verdade eu perguntei, quem é que é culpado desse pessoal lá passar fome lá na África? Somos nós. Por quê? Porque hoje a gente sabe que tem alimento que é jogado fora, alimento bom, tá? Alimento lá do mercado. Ah, não é bonitinha essa maçã aqui? Não, está muito bonitinha, joga fora. Só o que se joga fora hoje na Europa dá para matar a fome no mundo, né? No mundo 2 vezes. Né? E todas essas injustiças que tem, a própria sociedade poderia
tem condições de atender, porque as questões básicas devem ser atendidas por nós, mas como nós somos orgulhosos, e somos vaidosos, e somos egoístas, nós não olhamos para isso aí. Mas Deus permite que a gente sofra injustiça, para a gente dar valor à injustiça. Jesus disse isso lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois vós, são injustiçados, porque a partir do momento que você é injustiçado, você aprende o valor da justiça. Resgata. Você aprende o valor da justiça, porque quando você não sofre, você não percebe como é. Você dá tapa em todo mundo, não pega nada para ti. O dia que tu levar um tapa na cara, tu vai te assustar e vai dizer, mas dói? Aí você vai perceber a injustiça. Então é uma forma de ensinamento. Uma forma de ensinamento é esse, quando a gente sofre a injustiça, quando a gente sofre aquilo, para que a gente aprenda. E a gente vê que não é bom, o calçado está apertado. Não faz então para o outro. Então não faz para o outro. Quando a gente vê situações assim agressivas como a fome na África, o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, guerras civis que matam irmãos, né? Como foi lá na Croácia, na Bósnia, assim, de repente explodiu lá e aí um lado de uma religião começou a brigar com o outro, a gente imagina e fica se perguntando por quê? Então Deus é injusto, né? Mas se a gente fizesse um raciocínio assim, imaginássemos que na nossa crença a reencarnação, mas que não houvesse a reencarnação, que a gente fosse criado espírito lá atrás e nunca morresse. Primeiro seria muito enfadonho, né? Tanto que nas histórias dos Highlands, né, que são imortais, né, eles chegam um momento que eles cansam, porque eles vão vendo eles não morrem, mas os outros morrem, então eles vão vendo toda uma geração passando e ele vai ficando sozinho, né? Mas se a gente observasse e a gente não tivesse morrido nunca, a gente tivesse sendo sempre o mesmo espírito, a gente lembraria do que teria feito ontem, há 10 mil anos atrás, e aí perguntaria, como que tu vai consertar aquilo, se tu já não aceita ser consertado, não é? Porque tu é o mesmo, e nós somos sempre o mesmo espírito, mas a essência, ou o fato do esquecimento, faz com que tu relembre tudo, e aí tu continua sendo injusto, ruim, porque tudo que foi para trás de nós não é o melhor de nós, o melhor de nós está ainda por vir. Agora, Deus criou essa sistemática de que a gente vive na carne, morre, reaprende, analisa o que viveu, reencarna. Mas quando reencarna, há uma cortina para que ele seja colocado em situações adversas, na fome, no holocausto, na riqueza, porque não é só o lado ruim, são os lados bons também, ou supostamente bons, para mudar coisas, porque se deixasse ele pensando sempre no que havia sido o que ele fez, ele não muda. Preste atenção em nós. Eu tenho 52 anos, talvez o amigo que nos assiste aqui é um pouquinho mais velho, né? Então, a gente não muda coisas que a gente fez. Numa pequena vidinha de 52 anos, a gente não muda. Eu vou dar um exemplo, assim, para ser entendido da seguinte forma. Até o Juliano. Aí, quando chega no mundo espiritual, depois eu morro também, chega no mundo espiritual, vamos conversar com os espíritos assim, um tem que amar o outro, vocês ficam conversando aí, porque aqui o que rege aqui no mundo espiritual é a lei do amor. Vocês acham quanto tempo que ia demorar para a gente se acertar lá? É difícil, né? E para desenvolver um amor natural, sim, né? O que a espiritualidade faz? Na outra encarnação, a gente volta como pai, outro como filho, como irmão, e aí passa toda uma encarnação, desenvolvendo o amor. Quando a gente volta para o mundo espiritual, o cara me matou, o Gilberto me matou na outra encarnação. Mas ele foi um pai legal nessa. Então você desenvolve o amor, aí não tem outra forma. Isso não aconteceria se a gente fosse eternamente vivo. A gente é eternamente vivo, mas a gente passa pelo ciclo da carne, né? A gente vai e volta. E o esquecimento faz isso que o Gilberto falou. Eu uso sempre o exemplo da mãe, né? Eu acho que é Divaldo que fala desse exemplo, né? A mãe ama incondicionalmente os filhos dela. O pai, eu digo sempre assim, né? O pai ele vai no bar, pergunta opinião para os amigos no bar, para depois voltar para amar os filhos. A mãe não. A mãe ela ama os filhos dela incondicionalmente. E possivelmente está amando uma pessoa que possa ter matado ela numa vida anterior. Então, essa sistemática que Deus criou por ser justo e bom, do esquecimento, do reencarne, de viver novamente em outro corpo,
em outro sexo, né? A gente volta também volta em outro sexo, porque hoje eu sou pai, mas em uma próxima encarnação eu possa vir como mãe. Então, por quê? Para a gente viver todas as experiências e se amar. Isso é que é o mais importante. Ele sempre faz, Deus cria a sistemática para que no fim seja amor. Não, ele não te coloca aqui como teu inimigo, como teu filho, para continuar odiando ele. Não, ele cria a sistemática para amor. Para amor. E é tão interessante que Deus permite que, por exemplo, o Gilberto me matou. Eu volte como filho, como irmão, como pai, enfim. E aí, o Gilberto me faz tão bem naquela reencarnação que ele apaga o mal. Sim. E aí, quando eu reconheço lá no plano espiritual que a gente teve essas duas vidas, por exemplo, que Gilberto me matou, mas aquilo já não me importa mais. Porque o amor cobra a multidão. Sim, ele vai cobrir o quê? Porque vai prevalecer. Eu tenho duas coisas para medir. Lá quando ele foi mal comigo e aqui que ele foi extremamente bondoso. O que é que eu vou fazer? Qual é o sentimento que vai se tornar? Exatamente. É o amor. Bom, e nós temos ainda mais algumas coisas, nós já mais ou menos abordamos, né, Juliano? Essa questão do mal, mas vamos reforçar mais um pouquinho. Então, o mal não é criação de Deus. O mal, na verdade, segundo Emmanuel, no livro O Consolador, ele vai dizer o seguinte, que o ser humano, acreditando mais em si próprio do que em Deus, se desvia das suas leis. Eis o mal. Mas como tu mesmo colocou, Gilberto, ainda há pouco, a questão da criança, por exemplo, a criança não gosta de estudar, não gosta de ir para a escola e aquilo para ela se torna um tormento. Mas o adulto, o pai, sabe que ela precisa ir na escola. O que ele faz? Pega ela, bota no carro e vamos lá. Vamos lá. Aquilo é um mal para a criança, mas o adulto sabe que não é um mal. Lá no futuro a criança vai saber que aquilo não era mal. Então, o mal é um ponto de vista. O mal real não existe. Ah, mas é difícil de entender porque dói, a gente sofre. Sim, mas é um ponto de vista. O que vai ser esse sofrimento para a gente daqui 5.000 anos? Quando a gente entender que aquele sofrimento me trouxe um crescimento enorme. Então, na verdade, o mal não existe, é um ponto de vista. Deus aproveita tudo para nos ensinar. Esse é o sentido, é sempre didático, é um aprendizado constante. O espírito cresce como? Como é que ele vai desenvolver a inteligência e a moralidade se ele não for submetido a diversas situações que vai provocar esse crescimento? Né? É difícil entender, é difícil, mas é assim. Porque senão, se o mal existisse realmente, Deus não seria justo e bom. Eu gosto muito daquela colocação de Kardec, analisar uma questão do mal, né? Desdobramento dele. Então você às vezes vai num casamento, você vai em um casamento, geralmente no sábado, né? Olha que bonito aquele casamento. Mas daqui a 3, 4 anos, aquele momento ali que foi tão maravilhoso, pode ter sido a desgraça, como muitos dizem, na vida da pessoa. Então a gente tem que sempre analisar as consequências dos atos para poder ter uma ideia se ele é um mal ou um bem. Como a gente, como você falou ali, fica nessa dúvida, só com o tempo que a gente vai poder analisar, aquilo tudo que a gente passou, eu, por exemplo, sofri algumas mortes na minha vida, e agora eu compreendo que aquilo foi um aprendizado para mim. E a minha vida verdadeira é no mundo espiritual. Então lá é que eu realmente vou ter a compreensão completa de tudo que aconteceu e do aprendizado que eu tive. Não posso julgar. A gente julga assim, morreu, é um mal que está acontecendo. Você já não está analisando que o espírito está voltando para a pátria dele, para o lugar onde que ele pertence? Vai ficar, eu tenho um cunhado que diz assim, vai ficar de semente, né? Por isso a nossa definição de escola na Terra. Eu estava aqui falando sobre se o mal foi criação de Deus, né? E veio aqui uma passagem que eu estou fazendo uma palestra sobre o capítulo 22, não separe o homem que Deus uniu, capítulo 22, que está lá na citação evangélica de Mateus, capítulo 19. E aí os fariseus apertam Jesus, né? Porque era só o que eles faziam, né? Apertar Jesus, né? E ele apertou Jesus. Os fariseus eram ótimos. Porque se eles não existissem, eles criaram o evangelho, né? Não tinham ensinamento. Provocaram o Cristo a fazer a evangelização. Na verdade, estava na figura que Deus colocou ali também. Mas qual a sequência? Eles perguntavam lá para Jesus, para colocá-lo em xeque, a respeito do casamento. Eles perguntavam lá, mas Moisés não deu para nós uma carta para que a gente pudesse se separar das mulheres? Porque daí Jesus... Por quê? Primeiro que eles fazem uma referência a Moisés, que é um dos patriarcas
do povo judeu. Então eles põem pedrinhas bem justas para que Jesus não pudesse escapar. Aí Jesus responde, mas sabe por quê? Agora eu vou fazer a vez de Jesus, né? Mas você sabe por que ele deu a carta de permissão para que vocês se separassem das mulheres? Porque senão vocês iam se matar tudo. Na resposta de Jesus é essa. Ele responde literalmente, por causa da dureza dos vossos corações. Mas se a gente se reportar, a definição nossa de espírito é o quê? Nós somos criados simples e ignorantes. E aí ele termina lá, Jesus diz assim, mas antes não era assim. Porque quando a gente foi criado, a gente não era egoísta. Só que depois a gente vai criando inteligência, abre aspas, né, a nossa inteligência, e a gente vai se confrontando com as coisas que nos são úteis, ou nos são mais caras, e a gente cria o egoísmo. E aí qual é o egoísmo? Que está refletido na fala dos fariseus. Mas daí então Moisés não permitiu que eu me separasse? Permitiu, mas permitiu que senão vocês se matavam tudo. Por causa da dureza dos vossos corações. Quem que criou o mal não foi Deus. Eu na minha caminhada, eu nasci ignorante, passei por esse período de egoísmo, e estamos passando ainda, então nós estamos criando os nossos males, que também a gente vai deixá-los para trás mais para o futuro. Então, só para complementar, que o Cristo falou, é a dureza do nosso coração que cria mal. Exatamente. Porque quando a gente vai passando pelas etapas evolutivas, por exemplo, o instinto de conservação, no animal, é o necessário. Então, o animal, ele vai primeiro se satisfazer. Ele vai primeiro se alimentar, para depois, se sobrar alguma coisa, ele deixa para o outro, né? E a gente trazendo isso, quando cria, aliás, quando chega na fase da inteligência, usa esse instinto para o... Sim, porque o leão, ele vai lá, quando ele está com fome, ele vai lá, mata outro animal, mata a fome e pronto, depois ele não mexe mais. Não mexe mais. O ser humano vai lá, mata um, já mata os 10 para guardar na geladeira, porque pode ser que no outro dia não tenha mais. Então, vocês imaginam na savana africana, assim, geladeiras espalhadas, cada leão com uma geladeira? Ia causar a extinção das espécies. Mas é importante a gente pensar nesses atributos, para ir concluindo a nossa fala, que se a gente tiver esses atributos em mente, da soberana justiça principalmente, da providência de Deus para com todos nós, nas nossas circunstâncias da vida, e o supremo amor de Deus, as questões mudam. Por exemplo, a gente não vai mais perguntar para que isso está acontecendo comigo, mas e sim, aliás, por que isso está acontecendo comigo, mas e sim para quê, aonde isso vai me levar, o que eu preciso aprender com tudo isso. Por isso que é bom sempre a gente refletir sobre exatamente esses atributos de Deus, porque Jesus deu aquele ensinamento, serem perfeitos como perfeito é o Pai. Ou seja, quando a gente tiver dúvida na nossa vida, vamos pegar os atributos de Deus e vamos nos analisar. Mas eu estou sendo justo aqui, bom, eu estou sendo isso, eu estou sendo aquilo. Analisando os atributos de Deus, nós fazemos uma reflexão sobre nós mesmos. E aí, a fé raciocinada, que é a base para a gente poder entender muitas coisas. Né? Certo. O Edson, nós temos ali já alguém que se manifestou sobre... Opa! Graças a Deus, temos sempre pessoas que estão aqui se manifestando. Vou começar agora de baixo para cima, que é o Almildo, o Sebastião, o Flávio, nosso amigo lá de Morro da Fumaça, o nosso maestro Reinaldo, o Jefferson, nosso parceiro de bancada. O Jones mandou um abraço para ti, o Jones de Tubarão. O Jones daqui uns dias vai estar lá em Orleans com a gente. Legal, o Jones é nosso parceiro aqui também. O Jair, nosso amigo bombeiro lá do Coral. A Regina, nossa amiga aqui da casa. A Daiane Nazário. A Tatiane Vieira Correia disse, eu quero participar. Então ganhou o nosso ingresso, Gilberto. Já deixou o telefone, depois eu vou fazer contato com ela. Foram pessoas que passaram por aqui, entre outros tantos que não se manifestaram, mas assistiram ao vivo, porque vai sendo cíclico, olha um pouquinho, sai, né? Que bom que a gente tem esse pessoal. Mas eu sempre digo, o nosso programa, definição do Gilberto, é uma semente. Ela vai ficar lá agora postada para a eternidade. E um dia que a gente colocar o assunto Deus na visão espírita, o nosso programa de hoje com o Juliano vai estar lá para auxiliar alguém. A gente agradece, Juliano, nós passamos até do horário, mas nós já tínhamos tomado uma parte desse horário quando falamos sobre o coral lá no começo, né? E a gente agradece a tua presença. Eu gostaria que tu concluísse então esse ensinamento de Deus na visão espírita e faça as suas palavras finais. Obrigado. Primeiro, falar que sem a fé raciocinada fica difícil a gente ter base para caminhar. Porque entendendo esses atributos de Deus, a gente vai entender os mecanismos que Deus utiliza
para nos levar até Ele. Né? Quando o Edson falou que a gente foi criado simples e ignorante, simples no sentido de complexidade estrutural e ignorante no sentido de não conhecer. Né? E como Deus é soberanamente justo e bom, é a suprema inteligência do universo, tudo é dele, a inteligência dele, e ele vai nos permitindo ao longo da nossa caminhada compreender um pouco mais desses mecanismos. Né? E quando a gente vê que tudo que está nos acontecendo agora são mecanismos que Deus utiliza, que faz parte da justiça divina, a gente consegue caminhar mais seguro para o futuro. Né? E Deus não está lá no trono, Deus está aqui comigo. Né? Ele está em nós. Né? Então a gente quer mais uma vez agradecer a oportunidade, né? Um abração para o Jones, nosso grande amigo também, e para todos os que estão nos acompanhando aí. Fica um beijo no coração de cada um. Muito obrigado. E nós retornamos, quer dizer alguma coisa, Edson? Uma boa semana para todos. Nós retornamos, na verdade, o nosso próximo programa, e você que está escutando durante essa semana, a próxima semana será com a Célia Diniz. A Célia Diniz, ela vai vir aqui na sexta-feira, está planejado para nós fazermos programas ao vivo na sexta-feira, porque é a disponibilidade que ela tem. Depois ela vai para Florianópolis, porque ela tem uma palestra à noite na sexta-feira. Só lembrando que quarta tem a palestra em Uruçanga. Ah, tem a palestra em Uruçanga, né? Eu vou dar um tema aqui, Gilberto. E nós estaremos lá, o Coral Espírita vai cantar, todos nós estaremos lá também, participando desse evento. E depois, na sexta-feira, estará aqui conosco. A gente vai conversar assim mais de perto, né? Porque aí a conversa é diferente, né? Quando você faz a exposição, a abordagem é uma, aqui fica mais agradável, mais legal. A gente conversar, a gente vai falar com ela. E contamos que você nos acompanhe nesse dia. Sexta-feira, na parte da manhã. Possivelmente entre 10 e 10 e meia, nós estaremos transmitindo. O tema da palestra que vai ser lá na Associação da cidade, né? Ali na rua principal que vai do hospital para a Praça Anitta Garibaldi. Sociedade Recreativa. Sociedade Recreativa, exatamente. Chama Vencendo a Dor da Morte. Vencendo a Dor da Morte. Que é uma coisa muito importante de a gente aprender. Porque todos nós passamos por um sofrimento. Alguém da nossa família, mais próximo ou mais distante, já morreu ou vai morrer, e a gente tem que lidar com isso, né? Porque, como nós abordamos aqui, faz parte da justiça e da vontade de Deus. Nós temos que compreender. Então, nós retornamos, né, na próxima semana com o programa Dimensão Espírita. Até lá.